Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo domingo a todos nós. Luiz Castro desembarcou em Porto Alegre, o Mister chegou no aeroporto Salgado Filho ali por volta da 1 da manhã, recepcionado pelo calor da torcida que fez uma bonita festa. Vários colegas estavam lá também. Ele falou para esses colegas, falou também para as mídias oficiais do Grêmio. A gente vai trabalhar isso aqui. E quem também estava lá era o Baidec, figura importantíssima, fundamental na contratação do Luiz Castro, ele que tem um ótimo relacionamento em Portugal, né, um ótimo trânsito lá no país português, ex-zagueiro do Grêmio, ídolo e hoje empresário. Quem também estava lá era o nosso vice de futebol, Antônio Dutra Júnior. Essa direção que já começa muito ágil e com boas escolhas, e agora precisa dar andamento às mudanças no plantel, né? Algumas saídas já aconteceram, outras vão acontecer, mas principalmente aqui vamos abordar aquilo que ele falou sobre chegadas, sobre reforços. Em relação a isso, ele falou sobre a possibilidade de compras, mas também sobre a possibilidade de trocas, o que também é muito importante. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, deixa teu like no vídeo, importante para esse conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai opinando muito aqui nos comentários sobre todos os temas. Ontem eu coloquei no título do vídeo, o maestro está chegando, né? O maestro, eu estava querendo me referir ao Luiz Castro, né? Ele que será o maestro da orquestra, digamos assim. Mas aí vários ali nos comentários, né, acabaram se atentando para o seguinte: normalmente quando a gente fala de maestro, a gente fala de camisa 10. Vocês têm razão. Pareceu ser um clickbait, né? Algumas pessoas acharam, tava querendo dizer que era o 10. Não, gente, nada a ver. Eu estava me referindo realmente ao Luiz Castro, mas se muitos pensaram que era o camisa 10, peço desculpas, até já alterei ali no vídeo anterior, na thumb e também no título. Mas ele será, né, de uma forma ou de outra, o nosso maestro também, o maestro fora de campo. Então teremos o maestro dentro de campo e teremos o Luiz Castro, o nosso mister, o nosso professor. É uma ideia totalmente diferente, né, dos treinadores brasileiros, né, pelo menos uma aplicação que tem diferenças fundamentais. E a gente está animado, não tem como ser diferente. Bruno, mas será que vai dar certo? Olha, eu não acho, já falei para vocês, o Luiz Castro um espetacular treinador. Não acho que ele seja um craque como técnico, mas acho ele um bom treinador, tá? Talvez um muito bom treinador, inclusive, né? Ele tem trabalhos ruins e tem trabalhos bons. O que me preocupou no Luiz Castro? Porque eu fui buscar informações sobre as últimas duas passagens dele, lá no mercado árabe. Trabalhou em 2 clubes de enorme investimento e não foi tão bem. Ele não é elogiado no Al Nassr nem no último clube, né? No último clube menos ainda. Então lá, os árabes não gostaram muito do trabalho dele, né? Ele foi bem no Shakhtar, né, da Ucrânia, mas vamos lá, é o maior da Ucrânia, então a gente pode ver isso de 2 modos. Uma que ele chegou no maior da Ucrânia, um clube conhecido mundialmente, que joga Champions League, isso é muito bom para ele, mas também o Shakhtar é um clube que normalmente já ganha títulos lá dentro da Ucrânia, né? Mas ele deu prosseguimento para isso, ele ganhou também, né? E no Botafogo ele fez uma campanha de 13º colocado, né, no primeiro ano. Depois, no ano seguinte, o Botafogo não faz boas opções e aí muito mais questões da diretoria e aí acaba eliminado ainda na fase classificatória do Campeonato Estadual. A torcida pede em peso a demissão do Luiz Castro. A diretoria sustenta o trabalho dele e ele dá a volta por cima no Campeonato Brasileiro, todos lembram, né? Ele liderava a competição e dava a ideia de que poderia ser campeão quando recebeu o convite do Al Nassr e foi para o mundo árabe, né? E o Botafogo depois perdeu o título, trocando ali de treinador mais de uma vez. Já trabalhou em vários clubes de Portugal, enfim. O que nos faz também acreditar, né? O Abel Ferreira, por exemplo, quando veio ao Palmeiras, tinha um currículo minúsculo, né, extremamente menor do que o do Luiz Castro, por exemplo. Né, o Abel Ferreira tinha trabalhado no PAOK apenas. Mas vamos lá, gente. O Luiz Castro é um bom treinador, tá? Ele tem boas ideias. Quem contratou ele contratou com convicção, né? O Paulo Pelaipe gosta muito de treinadores portugueses, trabalhou com o Jorge Jesus, trabalhou agora mais recentemente com o Leonardo Jardim
no Cruzeiro, a nova diretoria já tinha essa ideia, já estuda esse mercado, essa escola portuguesa há algum tempo. Filipão conhece muito bem também, por isso deu o aval. Então eu acho que nós estamos seguros de que contratamos bem. Se vai funcionar ou não, vamos saber na prática. Agora, uma coisa que eu sempre bato na tecla é o seguinte: não existe treinador no mundo que faça mágica. Eles são treinadores e não mágicos. Ou seja, se não tiver um grupo de qualidade para trabalhar, não vai dar certo. Isso é importante que se diga. Agora, o Grêmio já tem uma base. E o Antônio Dutra Júnior falou sobre isso, né? O Luiz Castro falou depois do Antônio Dutra Júnior, mostrou conhecimento sobre a história do Grêmio, né? Sobre o peso da camisa, da instituição, da torcida que estava ali recebendo, apoiando, né? E disse que está muito motivado para começar esse trabalho e que tudo dê certo. Mas antes o Antônio Dutra Júnior falou sobre reforços e ele começou falando sobre o grupo do Grêmio não ser uma folha em branco, né? O Grêmio já tem uma base estabelecida, já tem bons jogadores, mas que precisa de mudanças, e isso a gente sabe muito bem, e vem falando sobre o tema. E ele confirmou a chegada de novos reforços, de reforços principalmente pontuais. Ele falou, não vamos fazer grandes contratações. Ele falou, nós vamos contratar de uma forma assertiva. Precisamos contratar de uma forma assertiva, é uma necessidade. Por quê? Porque o Grêmio não pode inchar ainda mais o grupo de jogadores, a ideia é promover, inclusive, saídas, e o Grêmio já está trabalhando nesse sentido, né? O Kiki Oliveira já saiu, o Arezzo está por detalhes de ser confirmado no Peñarol por empréstimo com passe fixado, né? Então, o Grêmio está trabalhando saídas, o Enzo foi liberado, o Alex Santana também foi liberado, né? O Grêmio vendeu o Alisson, mas aí não é por inchaço, era para arrecadar realmente, mas o Grêmio quer alinhar outras saídas também e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Não nesse vídeo, mas aí nos próximos vídeos, porque também teremos novidades a respeito disso. Mas, porque o Grêmio não tem dinheiro. O Grêmio não tem dinheiro, então o Grêmio vai buscar contratações poucas, não tem dinheiro para contratar um monte de gente, nem deve, porque é caro para pagar, é caro mensalmente, incha a folha, tudo errado, né? O que a direção anterior fez, contratou, descartou, né? Jogador foi contratado com uma expectativa, não deu a resposta, contrata outro para a mesma posição e vai encostando os caras, Não, tu tem que trabalhar com convicção, tu tem que saber o que tu tem na mão para aproveitar o jogador, para tirar o máximo do atleta e aí sim contratar o que realmente for uma carência, né? Mas o Grêmio já parte de uma base, né? O Grêmio tem uma boa zaga, o Grêmio tem um bom lateral esquerdo, o Grêmio tem o Arthur, o Grêmio tem o William, o Grêmio tem o Amuso, o Grêmio tem o Carlos Vinícius, né? O Grêmio vai apostar também na base, né? Os jovens serão importantes, mas precisa de contratações pontuais e o Antônio Dutra Júnior confirmou a chegada de novos reforços e falou o seguinte, a gente já tem o mercado mapeado, nós temos nomes na mesa, vários nomes, nós já estamos trabalhando em contratações, ou seja, negociações em andamento, mas nós ainda não avançamos de uma forma mais concreta para nenhum tema, e é por isso que não se vaza tantos nomes, né? Porque não se avançou de uma forma mais concreta. Ele disse o seguinte, porque nós estávamos esperando a chegada do Luiz Castro. Ele vai chegar, ele vai sentar com a gente vai observar todos esses nomes, nós daremos andamentos a vários desses nomes de uma forma mais concreta e outros, quem sabe, poderíamos até descartar. Alguns que sejam da nossa convicção, mas o Luiz Castro falou, não, esse cara que eu não quero contar, essa característica não casa com o meu jogo, etc. Embora os dirigentes já estejam muito alinhados, sabendo muito, né, do que é o estilo do Luiz Castro, o Antônio Dutra Júnior em um determinado momento chega a dizer o seguinte, o Luiz Castro tem uma forma de jogar que é muito parecida com a forma histórica do Grêmio jogar. Então isso casa também e é importante. Então, a partir de agora, o Luiz Castro está em Porto Alegre, ficará nos próximos dias, ele retorna a Portugal na segunda-feira à noite para as festas de final de ano e depois, junto do grupo, ele volta ali no início de janeiro, na verdade um pouco antes do grupo, e ele já trabalha, né? Já senta com a direção nesse momento, nesse domingo já terão muitas reuniões, será um domingo extremamente agitado entre diretoria e o novo treinador, segunda-feira da mesma forma, e embora ele volte para Portugal, a diretoria que permanece aqui em Porto Alegre, trabalhando muito em busca desses reforços pontuais. E o Dutra falou, na campanha, a gente não conseguia falar tanto sobre contratações, primeiro porque a gente não queria gerar uma
uma falsa expectativa, ganhar a eleição com promessas vazias, etc., mas porque a gente precisava chegar e olhar para o elenco de uma forma mais detalhada para saber o que de fato a gente precisava e, mais do que isso, para a gente daqui a pouco promover trocas. Ele chegou a falar sobre isso, promover trocas, né? Pegar um jogador do elenco que aqui não esteja tão bem, mas que tenha alguma valorização no mercado e trocar por outro jogador de outro clube. Então o Grêmio vai trabalhar nessa linha também, ou pelo menos tentar trabalhar nessa linha também, porque a gente sabe que esse tipo de negócio às vezes é um pouco mais difícil, né? Precisa que o Grêmio queira, que o jogador que o Grêmio está mandando queira, que o outro jogador queira e que o clube queira a troca. Então são 4 partes envolvidas, não é tão fácil assim. Mas o Grêmio também espera trabalhar nesse sentido. Agora vai acelerar essa dinâmica por reforços e nós teremos cada vez mais informações a respeito disso. Beleza? O conteúdo tem a força de Crepe do Alemão. Eu estive no Crepe do Alemão na noite do sábado. Tirei uma foto lá com o Alemão, postei lá no meu Instagram, @BrunoSRepórter. Segue lá, @BrunoSRepórter. E também segue o Crepes do Alemão, que é bom demais, né? Tradição aqui em Torres, na Avenida Beira Mar, Torres, que é a mais bela praia gaúcha. O Crepe do Alemão tem crepes salgados e doces e várias opções que tu não encontra em outros lugares. Tem lá o carne ao queijos. Meu Deus do céu, que maravilha. São muitas opções. Eu olhei o cardápio. Alemão, essa aqui eu quero, tem. Ele falou, todas que tem no cardápio tem. Então não é aquele lugar que tu chega, pede, não, esse aqui não tem, esse não tem. Cara, é qualidade. O Alemão, ele cada vez eleva mais a qualidade do crepes dele. Por isso que faz tanto sucesso aqui em Torres. Estava lotado o quiosque, não parava de chegar gente, o pessoal não parava de trabalhar um segundo, né? Isso que ainda não está ali no final de semana do feriado. Então agora Natal, Ano Novo, meu Deus, vai vender demais, né? O Crepe do Alemão é um sucesso porque tem muita qualidade, você pode levar para o seu evento também, vai fazer um evento, quer levar o Crepe do Alemão, eles fazem também. Então um grande abraço para o Alemão, para o filho dele que estava lá, gente boa demais, entende muito de Grêmio, uma família gremista. Um grande abraço para todos os familiares, para os funcionários também que estavam lá, extremamente competentes. Muito legal conhecer essa galera toda, né, que eu ainda não conhecia pessoalmente. E mais uma vez poder conversar bastante com o meu amigo, o Alemão. Crepe do Alemão, Avenida Beira Mar de Torres. Beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.